Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Quem achou diz amém. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 5. Encontra o verso 35. Quem achou diz amém. Marcos, capítulo 5, verso 35, que diz assim a palavra de Deus. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e o que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Você diz amém? Você diz amém? Diga: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta, por favor. Obrigado. Se assenta e aplaude a Jesus. Nós acabamos de fazer a leitura do texto sagrado. Jesus, ele foi chamado por um homem para atender um importante chamado. A sua filha estava doente e a doença era para a morte. A Bíblia, ela não relata o desespero do pai, mas nas entrelinhas nós podemos imaginar que Jairo era alguém importante. A Bíblia o chama de príncipe ou principal da sinagoga. E por isso que nós não vemos o seu desespero, pois Jairo era alguém que fazia parte da religião da época, e mesmo fazendo parte da religião da época,
Jairo era contra os ensinos de Jesus. Jairo era contra os milagres que Jesus realizava. Mas, mesmo assim, Jairo vai quebrar este paradigma e ele vai até Jesus. Por que ele vai até Jesus? Porque a vida da sua filha era mais importante do que a religião de Jairo. A vida da filha de Jairo é mais importante do que a sua religião. Ele era o principal, o seu título não valia de nada enquanto a sua filha está à beira da morte. Os seus títulos não pôde curar a sua filha. A religião não pôde curar a sua filha. Mas Jairo vai quebrar esse paradigma e vai até Jesus. Pois a vida da sua filha era mais importante do que a sua religião. Por outro lado, esse homem chamado Jairo estava enfrentando uma grande dificuldade, porque a sua filha estava enferma e para a morte. Ele vem até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e talvez ele deveria ter procurado os melhores médicos, só que os próprios médicos deram este diagnóstico: a sua filha está à beira da morte. Em outras palavras, não tem mais jeito para a sua filha, ela vai morrer. Esta é uma grande dificuldade na vida de Jairo. Ou esta era uma grande dificuldade na vida de Jairo. E diante dessa dificuldade, Jairo vai tomar, ou ele vai procurar a solução da sua dificuldade em Jesus. E quando Jairo vai até Jesus, procurando solução, Jairo vai descobrir, ou Jairo descobriu, que a dificuldade nos leva a buscar a Jesus. Foi na hora da maior dificuldade de Jairo que Jairo buscou Jesus. Porque em certas épocas, em certos momentos, Jairo expulsa Jesus. Só que na hora da maior dificuldade, Jairo foi em busca de Jesus. Na hora da maior dor, Jairo foi em busca de Jesus. Em primeiro lugar, a dificuldade nos leva a tomarmos um posicionamento. No verso de número 22, o texto diz: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Jairo era chefe, Jairo era principal da sinagoga. E diante do momento de dificuldade e desespero, Jairo foi até Jesus. Quando Jairo vai até Jesus, Jairo se prostra diante de Jesus. O texto diz que ele chega e ele prostra. O texto mostra que Jairo prostou-se diante de Jesus. Diferente de nós,
que às vezes nós estamos enfrentando dificuldade, mas nós não estamos dispostos a ir até Jesus. Às vezes nós achamos que nós vamos resolver os nossos problemas da nossa forma, mas o texto diz que Jairo prostou-se diante de Jesus. Diante da maior dificuldade, Jairo prostra-se diante dele. Porque Jairo sabia que ele não podia resolver o problema da sua filha sozinho. Mas o texto mostra que Jairo era um pai disposto a tudo em prol da sua filha, em prol da saúde da sua filha. Por isso, Jairo vai até Jesus e prostra-se aos pés de Jesus, pedindo o socorro de Jesus. Ele prostra-se, porque ele sabe que o socorro não está nos chefes da sinagoga. Ele prostra aos pés de Jesus, porque ele sabe que o socorro não está no título que ele tem. Ele vai e prostra-se aos pés de Jesus, porque ele sabe que ninguém na sinagoga pode fazer o que a sua filha precisa. Então ele vai para a rua, ele se prostra aos pés de Jesus, ele quebra os protocolos. Aqui, Jairo esquece a ética, porque na verdade ele era cheio de ética, só que agora, diante da dificuldade, ele esquece da ética e cai de joelhos. Tem muita gente, a gente precisa ter ética, mas diante de Jesus tem que se esquecer da ética. Aí eu vim penteado, esquece o penteado, Jesus está aqui. E Jairo entendeu, não dá para continuar sendo o principal diante da dificuldade. Ele é o principal, ele é mais importante do que o meu título, ele é mais importante do que os meus status quo, ele é mais importante do que os seguidores, ele é mais importante do que o meu cargo na sinagoga. Então Jairo quebra o protocolo, ele quebra o protocolo para chamar a atenção de Jesus. Sabe por quê? Tem muita gente que vem para a igreja, continua do mesmo jeito, porque vem cheio de ética, não pode dar glória, não pode suar, não pode levantar a mão, não pode sentir a presença de Deus, não pode cair de joelho na presença de Deus. Só que Jairo quebrou o protocolo. Para quê? Para mudar a história da sua filha. Tem uma mão levantada e por causa dela, e eu profetizo, quebre o protocolo hoje. Faça como Jairo, esquece seu título, esquece quem você é, esquece que você tem dinheiro, esquece que você tem tudo de bom, esquece os seus títulos e cai nos pés dele, quebra o protocolo e pede socorro. Jairo entendeu que a dificuldade, ela nos leva a tomarmos um posicionamento. Enquanto a dificuldade não veio, Jairo continua sendo principal. Mas quando a dificuldade veio, o principal já não é mais Jairo, o principal é Jesus. Não, tem alguém que entendeu? Porque enquanto eu fico apoiado nos meus status, o meu problema vai se agravando. Mas enquanto eu esqueço quem eu sou e coloco aquele que é poderoso na frente, eu esqueço quem eu sou. Eu esqueço quem está do meu lado olhando de cara assustada.
O meu negócio é independente aonde seja. Vai lá em casa. Passa lá em casa. Resolve o meu problema. Eu já tentei, mas não consegui. Eu sou o chefe da sinagoga. Eu mando na sinagoga. Mas eu não consigo resolver o meu problema. Vai lá em casa, Jesus. Eu estou te implorando, Jesus. Eu estou te pedindo, Jesus. E ele esquece. Deixa eu ver quem está disposto a esquecer quem você é. Segundo, a dificuldade nos faz insistir mais com Deus. Primeiro, a dificuldade nos faz ou nos leva a nos posicionar ou tomar um posicionamento. Segundo, a dificuldade nos faz insistir mais com Deus. Verso 23 do capítulo 5. E rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venha lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Jairo se lança aos pés, porque tem muita gente que quer o contato das mãos, mas não quer o contato dos pés. Jairo entende: se eu quero as mãos trabalhando em meu favor, eu preciso estar aos pés. Tem gente que só quer o contato da mão. Me cura, abre a porta, me livra. Mas Jairo, primeiro, antes do contato com a mão, Jairo vai para os pés, porque Jairo sabe que tendo os pés, eu tenho uma mão. Ninguém entendeu? Jairo entende que ele tendo os pés, ele terá o contato da mão, o contato da boca. Jairo sabe que se ele tem o contato dos pés, os mesmos pés que Jairo se prostra para adorar nos pés, é os pés que está dizendo: vamos embora, Jairo, porque agora não é você, agora sou eu. Deixa eu ver quem está disposto a querer o contato dos pés. Oh, aleluia! O lugar mais alto que a humanidade precisa estar é nos pés de Jesus. O lugar mais alto que o pregador pode estar não é no palco, não é nos holofotes. O lugar mais alto da igreja é nos pés de Jesus. Deixa eu ver quem está nos pés. Deixa eu ver quem está nos pés, para levantar essa mão e adorar nesta noite nos pés. Sabe por quê? Quem está nos pés, não me importa o que as pessoas vão dizer, o meu negócio é estar nos pés. Fala de mim, mas eu fico nos pés. Perdeu o título, mas eu fico nos pés. Não tem oportunidade, mas eu fico nos pés. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus, a porta não abre, mas eu fico nos pés. Ele não vai te curar, mas eu fico nos pés. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Ele não libertou, mas eu prefiro os pés, porque se eu tenho os pés, ou cedo ou tarde, eu terei o contato das mãos, porque eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa. Enquanto o Jairo está no pé, a mão está parada, mas os ouvidos... Fala, Jairo. Fala, Jairo. O texto diz: quem está comigo dá glória. Quem
Quem não está, dá glória também. Ó. O texto diz que Jairo lança aos pés de Jesus. Ele lançou aos pés. E não só lançou, mas o texto diz que Jairo insiste. O texto diz que Jairo suplica. Diferente de nós. Vou fazer 2 dias para Jesus abrir a porta. Primeiro dia, nenhuma resposta. Segundo dia, nenhuma resposta. Porque a gente quer as mãos e não os pés. Súplica não é das mãos, é nos pés. Jairo cai nos pés. Para quem está olhando de cima, está dizendo: para que tanta humilhação? Ô Jairo, você é o principal. Tem que prostrar diante desse aí, Jairo. Para quem você tanto desprezava, Jairo. Agora você está, como diz o Deus, humilhados serão exaltados, né? E o Jairo prostrado. Só que enquanto o Jairo prostra, ele insiste. Sabe o que precisa nesses dias? Deus precisa de gente insistente. Nunca vivemos um tempo que o povo não insiste. Não insiste na adoração. Não insiste na perseverança. Não insiste em adorar. Não insiste em louvar. Mas eu vim com uma palavra de Deus para esta igreja. É hora de você ser como Jairo. Insistir, insista, persista. Se a vitória não veio hoje, vai vir amanhã. Se não vir amanhã, vem daqui ano que vem. Mas ou cedo ou tarde, a vitória virá para aqueles que insistem com Deus. E olha o texto. O texto diz que ele insiste. Ele suplica. Olha para mim. Veja que no texto, Jairo até sabia o que Jesus devia fazer. Só quem está nos pés sabe o que Jesus tem que fazer. Ele chega para Jesus e diz: venha, impõe as mãos sobre ela. Ele quer as mãos, mas primeiro eu vou para os pés. Quer o contato das mãos? Caia nos meus pés. Ele poderia ter dito: Senhor, vem cá em casa, faz uma visita lá e bota a mão na minha menina que ela está morrendo. Mas o texto diz que ele cai porque ele entendeu que não basta ter a mão, tem que ter os pés. Posso lhe fazer uma pergunta? O que você quer aqui hoje, a mão ou os pés? Pastor, é lógico que eu quero a mão, né, pastor? Porque é a mão que vai me abençoar. Mas a bênção não começa na mão, começa nos pés. Não, tá difícil. A bênção não começa na mão, começa nos pés de quem prostra. Porque a bênção não começa quando ele estende a mão, a bênção começa quando eu decido prostrar aos seus pés. A bênção começou quando ele suplica dizendo: vem, põe as mãos. Jesus diz: estou indo. Venha, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Jairo insistiu com Jesus. Olha para mim. Só que talvez esta não era a programação ou o projeto de Jesus.
Não estava, talvez, na agenda de Jesus e na casa de Jairo. Mas para alguém dar glória, para alguém tomar posse, Jesus é aquele que larga tudo em prol daqueles que sofrem. Jairo está sofrendo. Jesus abriu um espaço na agenda para ir na casa de Jairo resolver o seu problema. Eu estou pregando para alguém que sofre aqui hoje? Não? Então a mensagem não é para vocês. Eu estou pregando para alguém que sofre aqui hoje? Se tem alguém sofrendo, Jesus muda a agenda dele em prol daqueles que sofrem. Jesus mudou a sua programação só para ir na casa de Jairo. Aqueles que estão sofrendo como ovelhas sem pastor, é aqueles que Jesus procura sempre ir atrás. Zaqueu estava sofrendo. Jesus disse: desce, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Oh, glória a Deus. Marta e Maria estavam sofrendo. Marta chega e disse: se tu tivesse, meu irmão não tinha morrido. Marta não caiu nos pés. Maria chega e cai nos pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o texto diz: Jesus chorou. Jesus chora porque Maria está nos pés e está sofrendo. E ele disse: aonde o puseste? Para Marta, ele disse: Marta, se crer verás a glória. Para Maria, ele disse: se crer verás a glória. Porém, ele disse: declara-me aonde o puseste, porque ela estava nos pés. Marta não tem o contato dos pés, porque Marta é apressadinha. Marta só fica cansada com as coisas da vida. Mas Maria, toda vez que você vê Maria, Maria está nos pés. E quem está nos pés vive coisa que jamais viveu. Quem está nos pés vive coisas que pessoas comuns não vivem. Você não é comum. Quem está nos pés não é comum. Aquele que está de pé está olhando para quem está de joelho nos pés. Aonde o puseste? Retira a pedra. Retira a pedra. Tiraram a pedra por causa de um ato de uma pessoa comum que estava nos pés. O sobrenatural acontece quando a pedra é removida. Lázaro, sai para fora. Nós precisamos, como Jairo, insistir aos pés de Jesus em prol da nossa casa. Quantos aqui desejam ser como Jairo? Quantos aqui desejam ser como Jairo? Eu vou te dar 30 segundos para você levantar essa mão e insistir por algo aqui nesta noite. 30 segundos de mão levantadas. Alamando quebe andaia. Debe andar canto, quebe andaia, candarabia caia. Alabre a manha comandaga subindaragaia. Com a mão levantada, 30 segundos a partir de agora. Abre a boca e insista por algo com Deus. Agora, eu vou te dar aqui 30 segundos agora.
da casa. Ai, a comandor e andore que é cego. Oh, meu Deus! Faça como Jairo. Prostra-se diante de Jesus. Não deixe que a dificuldade te paralise. Faça como Jairo. Insista pela sua casa. Insista pelos teus sonhos. Insista pelos teus projetos. Jairo, prostra-se aos pés do Salvador, porque somente o Salvador podia mudar a história. Insista. Persista como Jairo. Terceiro, a dificuldade nos faz confiar que Deus está no controle. Do verso 25 ao 35, o texto diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos. Ela havia gastado todos os seus haveres, mas a sua causa não foi resolvida. O texto mostra para nós, no versículo de número 24, o texto diz: e foi com ele e o seguia uma grande multidão que o apertava. O texto mostra que, além de Jesus ouvir o clamor de Jairo, Jesus ainda vai com Jairo. Jesus foi com Jairo para a sua casa. Imagine a alegria para Jairo em saber que Jesus ia com ele até a sua casa. Imagine no coração de Jairo. Jairo tinha a certeza que ele tinha conseguido comover o coração de Jesus para ir com ele para a sua casa. Só que não fora apenas eles, Jairo e Jesus. O texto mostra, ao contrário, que Jesus lá vai com Jairo e seguia Jesus uma grande multidão que o seguia. E a Bíblia diz que a multidão o apertava. A multidão seguia e a multidão o apertava. Imagine comigo, Jairo, o que passava na cabeça de Jairo. Jairo tinha urgência, Jairo tinha pressa, pois Jairo sabia que a sua filha não tinha mais tempo. Então Jairo queria pressa. Deixa eu dizer uma coisa para alguém. Quem tem pressa, minha mãezinha sempre fala, quem tem pressa come cru e ainda queima o dedo. Jairo tem pressa. Jesus não tem pressa. Jairo tem urgência. Jesus vai conduzindo a multidão. Jairo queria algo com urgência. E se é algo com urgência, o que Jesus tinha que fazer? Deixar todo mundo para trás e correr com Jairo, sim ou não? Porque a causa é urgente. Quem tem o controle não tem pressa. Quem perde o controle da situação se desespera. Jairo está desesperado. Jesus não. Jesus sabe que rápido ou devagar, o controle continua na sua mão. Jairo tem pressa.
Jesus vai no passo da multidão. E qual é mais fácil? Andar com um ou andar com a multidão? Porque na multidão tem criança, na multidão tem idoso, na multidão tem paralítico, na multidão tem coxo. E Jesus lá vai como? Andando como a multidão. Mas Jairo estava com pressa. Só que o inesperado ainda estava por vir. Jairo está todo felizinho que Jesus lá vai com ele. Mas o pior ainda não tinha acontecido, ainda ia acontecer. E me perdoe alguém que pensa só porque pertence a uma igreja, só porque já aceitou Jesus, ou só porque conseguiu convencer Jesus de ir na sua casa, está pensando que o problema acaba. Acaba não. O pior ainda vai acontecer na trajetória de ida para casa. Mesmo Jesus com você indo para casa. Porque aqui quem leva Jesus é Jairo. E é o contrário, quem me leva é Jesus. Aqui Jesus está indo com Jairo. Antes do pior acontecer. Depois que o pior acontece, quem leva Jairo é Jesus. Ninguém entendeu? Mas deixa eu falar. O inesperado ainda estava para acontecer. O texto diz que uma mulher com fluxo de sangue toca em Jesus e a mulher recebe a cura e fez Jesus parar. Estava tudo bem na vida de Jairo. Jesus está comigo. Só que o pior acontece porque Jesus parou. Está sentindo alguma coisa parando na sua vida? Quando Jesus para, ele disse: alguém me tocou. Imagina o nó na cabeça de Jairo. Será que não foi eu? Eu dobrei o joelho, eu chorei, eu implorei, eu supliquei e ele não sentiu nenhum toque. Agora ele tem, a audácia de dizer: alguém me tocou. Se prostrar diante dele, chorar, se humilhar, não toca, quem é mais que vai tocar? Só que a mulher parou Jesus. E Jesus começa a puxar o assunto. Quem me tocou? Os discípulos: Senhor, a multidão te aperta. Ele: não é a multidão não. Apertar é uma coisa, tocar é outra coisa. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Imagina o nó na cabeça de Jairo. Será que não foi eu que toquei? Ele estava indo para minha casa, estava tudo certo. Cadê esse cabra para ele andar logo? Alguém me tocou, ninguém declara. Um silêncio. E o Jairo? Minha filha, o que vai acontecer? Só que Jairo, ele não pode fazer nada a não ser esperar. Quem me tocou? Cruza os braços, Jairo, espera aí. Porque enquanto você me leva, Jairo, eu faço o que eu quero. Eu paro quando eu quero. Eu curo quando eu quero. Eu faço quando eu quero. Só que quando o pior e o controle saiu da mão de Jairo,
Jesus está assim: quem me tocou? Quem é que me tocou? Aí de repente a mulher fala: foi eu que toquei. Ela começa a declarar tudo. Imagine mulher falando. E tem umas que é faladeira. Tem umas que quando começa a falar não para mais. Ainda bem que fevereiro só 28 dias, né, irmão? Imagina essa. Declarou tudo para Jesus. E o Jairo esperando. Quando Jesus está ouvindo a mulher, alguém dos principais da sinagoga chegou para Jairo e disse: Jairo, não enfada mais o mestre. Ou seja, ô Jairo, não espera mais não. Vai logo sepultar sua menina, que ela já morreu. Para que levar Jesus agora? Já não resolve mais não. Acabou. Tudo que Jairo precisava enquanto Jesus ouve a mulher é confiar. Porque a dificuldade nos faz confiar em Deus. Jairo havia perdido o controle, mas o controle ainda estava na mão de Deus. E tudo que Jairo precisava é confiar que o controle está na mão daquele que vive e que reina pelo século do século. Jairo, talvez alguém olhe para Jairo e diz: Jairo, você está perdendo tempo esperando. Mas em quarto, quem está na presença de Deus não perde seu tempo. Eu sei que tem muita gente achando que está perdendo tempo na igreja. Você não está perdendo tempo. Quem está na presença de Deus não perde tempo. Verso 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Quando Jesus, ele livrou-se do intermediário, ele chegou, e então a notícia chega para Jairo: a tua filha morreu. Mas de uma coisa, Jairo não estava sozinho. Jairo, a sua filha morreu. Só bastou esta palavra. Jesus ouviu. Me ajuda a pregar? Diga para alguém: Jesus está ouvindo. Não, nem ele nem ela entendeu. Diga: Jesus está ouvindo. Quando a má notícia chega, não me incomoda mais ele. Jesus ouvindo estas palavras. Ei, quando senta na mesa para falar mal de você, Jesus ouviu. Quando te calunia, Jesus. Jairo não estava sozinho, ele estava com Jesus. E Jairo sabia que com Jesus tudo é possível e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu estou com Jesus. Se eu estou com Jesus, tudo pode acontecer. A porta pode fechar, a morte pode bater na porta, o desespero pode, mas se Jesus chegou, meu Deus do céu, alamanjo candaraba xandaraia, meu Deus, deixa eu ver quem tem mão levantada.
Ei, Jesus está contigo, está contigo, está contigo. E se Ele está contigo, tudo pode acontecer. Em outras palavras, Jairo, é tarde demais, Jairo. Só que Jesus não chega nem cedo e nem tarde. Alguém entendeu? Jairo, é tarde demais, Jairo. Não incomoda mais Jesus não, que ele não pode fazer mais nada. Só que Jesus não chega nem cedo e nem tarde. Ele chega na hora certa. Talvez eu esteja pregando para alguém que está achando que é tarde demais. Mas assim te diz o meu Jesus. Ele não chega nem cedo e nem chega tarde. Ele chega na hora certa. Os homens levaram para Jairo a notícia de desesperança. A sua filha morreu. Mas para quem tem mão para levantar, Jesus levou a notícia de esperança para Jairo. Os homens levam a notícia de desesperança a Eliseu, mas Jesus leva uma mensagem de esperança. Qual é a mensagem, pregador? Que Jesus fala: a menina não está morta, mas ela dorme. Para os homens está morta, para Jesus ela dorme. Para os homens acabou, para Jesus é o começo para fazer milagre. Para os homens é impossível, para Jesus tudo é possível. Até para a morte tem jeito quando Jesus chega. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ninguém entendeu? Não temas, crê somente. Não crê. Ai, não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Você veio até aqui. Você parou até aqui. Você esperou até aqui. Não temas, que agora não é você que me leva, só eu que te levo. Não temas, Jairo, eu sei que para você acabou, para os homens acabou, mas para quem tem fé, até o impossível se torna possível. Por causa que você prostrou, agora eu vou ressuscitar a sua menina, Jairo. Não temas. Mas para Jesus, mesmo a menina estando morta, ainda era tempo, ou ainda dava tempo para Jesus fazer o impossível. Pegue na mão de alguém para a gente finalizar. Segure na mão de um vaso. Segure na mão desta pessoa, por favor. Diga para ela, ou diga para ele: pode estar morto, pode estar morta, mas para Jesus ainda é tempo para fazer milagre, para fazer o impossível. Eu vou profetizar para alguém: é noite de sexta-feira do impossível acontecer na vida de alguém nesta noite. Alamaia, Candarama, Xandaraia. Ainda é tempo para ele realizar o grande milagre. Levanta a mão, recebe cura nesta noite. Ainda dá tempo. Recebe libertação nesta noite. Ainda dá tempo. Recebe o refrigério nesta noite. Ainda dá tempo, porque para Jesus ainda dá tempo. Deixa eu terminar. Tinha mais 3, mas não dá para falar, porque eu não quero passar do horário hoje.
Mas deixa eu falar do último para a gente ir embora. Para nós ir embora. Presta atenção. Para aqueles que creem, o milagre chega na hora certa. Não. Para aqueles que creem, o milagre chega na hora certa. O milagre vai chegar na hora certa. Se não chegou, porque não é a hora certa. Talvez para você é tarde, mas para ele não é tarde, ainda dá tempo. A mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos, como aquela enfermidade, para ela não era tarde. A filha de Jairo, 12 anos, já estava morta. Tanto um caso como outro caso. Não foi cedo ou tarde para Jesus realizar um grande milagre. O milagre só acontece quando Jesus chega. Não. Enquanto Jesus não chega, a mulher continua sangrando. Enquanto Jesus não chega, a menina continua morrendo. Jesus chegou, a mulher foi curada. Jesus chegou, a menina foi curada. Oh Jesus! Pegue na mão de alguém e coloca ele de pé. Diga para ele ou para ela: o milagre só acontece. O milagre só acontece quando Jesus chega. Quando Jesus chega. Quando Jesus chega. Se Jesus chegar aí, pode se preparar que já tem milagres acontecendo agora. Oh, aleluia. Alai clamaste alabanda candarabracaia. Jesus está chegando aqui, eu já vejo. Eu vejo Jesus chegando na causa de pessoas aqui. Alabra cantoreme naragai. Alamanda cantoreme naragaço minaragaço. Agora Jesus já está chegando. Jesus já está chegando. Orai clamasteia na canto que menaia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O milagre só acontece quando Jesus chega. Jesus sempre chega na hora certa para fazer o impossível acontecer. Tem algo impossível para você? Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Já chegou ali, já chegou aqui, já chegou ali, já chegou. Deixa eu ver se ele já chegou aí. Ai, desce a madeira. Isso, ele já está chegando, eu já estou sentindo. Ah, meu Deus, deixa eu ver se ele está chegando aí. Está chegando. Se ele chegar, já os caroços já começam a desaparecer. Quando ele chega, a depressão começa a desaparecer. Quando ele chega, a obra do mal desaparece. Oh glória, o espírito de morte desaparece. Oh glória, está chegando, ele está chegando. Ele está chegando, ele está chegando.
Olha para mim. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? A primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Cristo. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja entregar a sua vida. Ou você que esteja afastado do Evangelho e deseja voltar para Jesus. Aonde está você? Você que deseja voltar para Jesus. Aonde está você que um dia pertenceu à igreja, mas você se afastou da igreja? Faça como Jairo. Quebra os protocolos e prostra-se aos pés de Jesus. Aonde está você que deseja entregar sua vida a Jesus? Aonde está? Afastado ou afastada do Evangelho e deseja voltar para Jesus agora. Você de outra denominação quer unir com a igreja Deus e Amor agora. Tem alguém? Essa é a sua oportunidade. Jesus está dando essa oportunidade para você. Aproveite essa oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Amanhã pode ser muito tarde. Amém? Não tem ninguém? Você que está em casa também pode entregar sua vida a Jesus. É seu momento, é sua oportunidade. Jesus quer te salvar. Quem tem glória a Deus, diga glória.